Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. O meu grupo vai falar um pouco sobre pacientes com distúrbios hepáticos e biliares. A gente vai apresentar algumas doenças, as suas causas e complicações. Então, gente, eu vou falar sobre a icterícia. O que é? A icterícia é uma condição que ocorre quando as células vermelhas do sangue quebram, levando a produzir a bilirrubina, substância amarelo-laranjada que é difícil para um bebê eliminar, pois seu fígado não está totalmente desenvolvido e com um funcionamento adequado. Isso pode levar a um acúmulo de bilirrubina no sangue do bebê, chamada de hiperbilirrubinemia. A coloração amarelada da bilirrubina impregna na pele do bebê e na parte branca de seus olhos. Então, gente, ela pode dar tanto em bebê quanto em adultos. Eu trouxe duas fotos. Uma é mais focada no olho da pessoa com icterícia, que vocês podem ver que está bem amarelada do lado. E na foto de baixo é um idoso com a pele toda amarelada. Agora eu vou falar sobre as complicações. O risco de desenvolverem complicações infecciosas após os procedimentos invasivos no trato biliar devido à constante presença de bactérias na bile. Essas bactérias ganham acesso aos tecidos pré-hepáticos e periductais. Quando a pressão da bile é aumentada ou quando há lesões de epitélio ductal por fios guia, catéteres, próteses ou manipulação cirúrgica. A bile contém 2 finos micro-organismos em aproximadamente metade desses casos. As complicações infecciosas são minimizadas com a utilização de antibiótico-profilaxia e normalização da pressão ductal após o procedimento. As espécies bacterianas mais comumente encontradas são Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus e Proteus. Espécies anaeróbicas, por exemplo, Bacteroides fragilis e Clostridium perfringens, são observadas em 15% de amostras de bile adequadamente cultivadas. Oi, gente, eu vim falar um pouco, como foi solicitado pela Priscila, o meu grupo ficou com distúrbios hepáticos e biliares e eu vou falar um pouco da ascite, mais conhecida como barriga de água. O que é a ascite em si? É o acúmulo anormal de um líquido rico em proteínas no interior do abdômen, no espaço entre os tecidos que revestem o abdômen e os órgãos abdominais. A ascite não é considerada uma doença, mas sim um fenômeno que está presente em várias doenças, sendo mais comum na cirrose hepática, ou seja, ela é complicação de algumas doenças. Como vocês podem ver na imagem, aqui uma barriga normal, um abdômen normal, e aqui com a ascite, com um líquido acítico na cavidade peritoneal. As principais causas da ascite é cirrose, câncer, insuficiência cardíaca, tuberculose, pancreatite. E é isso. Os principais sinais e sintomas são inchaço e crescimento da barriga, dificuldade para respirar, dor no abdômen e nas costas, perda do apetite, ganho de peso sem razão aparente, sensação de peso e pressão no abdômen, vontade de urinar frequentemente, prisão de ventre, náuseas e vômitos. A ascite também pode ser acompanhada de outros sinais e sintomas que são mais graves, que é o aumento do fígado, inchaço das pernas, pés, olhos e até a pele amarelada. O tratamento é feito com base em diuréticos, retenção de sal na dieta, interrupção de bebidas alcoólicas e restrição de líquidos. E também é feito um tratamento chamado paracentese abdominal, que é um caso em que que acontece no caso que os diuréticos, que os remédios não funcionam, e aí esse procedimento o médico
o médico com anestesia local, ele introduz uma agulha no abdômen para extrair o líquido da ascite do abdômen da pessoa. Ele drena esse líquido. Como vocês podem ver aqui, ele drena. A principal complicação da ascite é a peritonite bacteriana, e ela é tratada com antibióticos, e ela é espontânea, uma complicação grave que pode levar à morte, sendo necessário também que a pessoa fique internada. Oi, gente! Então, agora eu vim falar sobre a hipertensão portal. O que é? É uma das principais complicações da doença hepática crônica e refere-se à pressão do sangue anormalmente alta no sistema de veia-porta. O sistema de veia-porta transporta o sangue a partir do estômago, intestino, pâncreas, baço para o fígado. Ou seja, a hipertensão portal é o aumento da pressão no sistema de veias que leva o sangue para o fígado. Normalmente acontece quando já existe alguma lesão ou uma doença no fígado, como a cirrose, principalmente a cirrose. Os principais sinais e sintomas são barriga inchada, varizes esofágicas, vômitos com sangue, fezes muito escuras, pés e pernas inchados e hemorroides. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem como é normal e como é com a hipertensão portal. O diagnóstico é feito através da história clínica, exame físico, exames laboratoriais, endoscopia do esôfago, ultrassonografia do fígado e biópsia do fígado. O tratamento é com base em remédios, primeiramente é com base em remédios laxantes para eliminar o excesso de amônia e toxinas que podem causar uma confusão mental nas pessoas. Remédios para pressão e uma terapia endoscópica para tratar varizes esofágicas e evitar que elas possam romper. Também é indicado a restrição de sal, o uso de diuréticos e a restrição de bebidas alcoólicas. E quando isso não resolve, existe um tratamento específico chamado anastomose prostosistêmica, que é o tratamento mais específico. Ele é um procedimento em que um radiologista intervencionista conecta um sistema portal, ou o sangue que sai do intestino e vai para o fígado, a uma veia hepática, sangue que passa pelo coração, usando um tubo de malha metálica. E o objetivo do procedimento é reduzir a pressão no sistema portal, impedindo que as veias do esôfago e do estômago se dilatem e sangrem, e também para reduzir a formação da ascite, né, que é a barriga d'água. E aqui vocês podem ver que aqui eles conectam esse tubozinho metálico na veia hepática e na veia porta. Eles são conectados para reduzir isso. Isso é uma cirurgia feita por um radiologista intervencionista. As principais complicações são hemorragias gastrointestinais, é uma complicação séria, e também como varizes, hemorragias, varizes de esôfago, hemorragia, aumento do baço, ascite, que consiste no inchaço do abdômen, que é a barriga d'água, né? Pode também surgir uma confusão mental e até desmaio causado pela chegada das toxinas no cérebro, como eu falei para vocês, que por isso o uso dos laxantes. E é isso. Então, vou falar sobre a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática, também conhecida como hepático, é uma perturbação pela qual a função cerebral se deteriora devido a altas quantidades de substâncias tóxicas presentes no sangue. Substâncias estas que deveriam ter sido eliminadas pelo fígado. Ela é causada por distúrbios que afetam o fígado, entre eles os que mais reduzem a função hepática, como cirrose ou hepatite, e doenças nas quais a circulação sanguínea não penetra no fígado.
Uma importante função do fígado é transformar substâncias tóxicas produzidas pelo corpo ou ingeridas como remédios em substâncias inofensivas. No entanto, quando o fígado está prejudicado, essas substâncias podem se acumular na corrente sanguínea. A amônia, por exemplo, que é produzida pelo corpo quando as proteínas são digeridas, é uma das substâncias tóxicas neutralizadas pelo fígado. Várias outras substâncias podem se acumular no corpo se o fígado não funcionar bem. A presença dessas substâncias no sangue pode causar sérios danos ao sistema nervoso. Ela pode ocorrer também após cirurgia devido ao uso excessivo de drogas anestésicas, complicações em cirurgias hepáticas ou quaisquer outra cirurgia de grande porte. Seus sinais e sintomas são alterações no sono, mudanças no raciocínio, leve confusão, esquecimento, confusão mental, mudanças de humor e de personalidade, falta de concentração, baixa capacidade de discernimento, piora na escrita ou perda de outros movimentos manuais. Suas complicações, a encefalopatia hepática precisa de tratamento, pois quando não tratada pode evoluir para problemas de saúde mais graves, como hérnia cerebral, edema cerebral, colapso cardiovascular, insuficiência renal crônica, insuficiência respiratória, sepse, danos permanentes no sistema nervoso central, no que diz respeito à movimentação, sensação e estado mental, como progressivo ou irreversível, efeitos colaterais dos medicamentos. Então é isso. Obrigado. Então, eu vou falar sobre a cirrose hepática, né? A cirrose hepática é uma condição médica em que o fígado deixa de funcionar corretamente devido às lesões prolongadas. Estas lesões são caracterizadas pela substituição do tecido normal do fígado por tecido fibroso. A doença desenvolve-se lentamente ao longo de meses ou anos. No início, é comum que não se manifestem sintomas. À medida que a doença se vai agravando, a pessoa pode sentir-se cansada, fraca, com comichão, ter as pernas inchadas, desenvolver icterícias, acumular líquido no abdômen ou surgirem angiomas estelares na pele. A acumulação de líquido no abdômen pode infectar a forma espontânea. As causas mais comuns de cirrose são o consumo de bebida alcoólica, hepatite B, hepatite C e doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas. Geralmente são necessárias mais do que 2 ou 3 bebidas alcoólicas por dia ao longo de vários anos para se desenvolver a cirrose alcoólica. A doença hepática gordurosa não alcoólica tem uma série de causas, incluindo diabetes, hipertensão arterial e outros. A complicação da cirrose hepática é hemorragia digestiva alta, ascite, peritonite bacteriana espontânea e presença de achados de hepatopatia crônica. Bom, turma, meu nome é Graciele e eu vou falar um pouco para vocês sobre o câncer hepático. Ele é um câncer maligno e ele é dividido em 2 categorias. O primário, quando ele se origina no próprio órgão, ou seja, nesse caso o fígado, e ele apresenta alguns tipos, como o hepatocarcinoma, que é o mais agressivo e o mais comum dos cânceres de fígado. Ele acomete 80% dos casos. Ele tem a sua forma crescente em padrões diferentes, ou seja, ele pode aparecer em alguns casos como um nódulo único, ou em outros ele pode aparecer com pequenos nódulos por todo o fígado, e ele é mais comum em pessoas portadoras de cirrose hepática. O colangiocarcinoma, que são tumores que se iniciam nas vias biliares, e o angiosarcoma, que são tumores que se iniciam nas paredes sanguíneas que reveste o fígado. E tem o outro tipo, que é chamado de secundário ou metastático, ou seja, isso quando ocorre tumores em outros órgãos e com o avanço da doença acaba atingindo também o fígado. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as causas e complicações. Algumas causas que levam a pessoa a desenvolver o câncer hepático. Gênero, ele é mais comum em mulheres do que em homem. Hepatite viral crônica, cirrose biliar primária, doenças metabólicas hereditárias, alcoolismo, tabagismo, obesidade, diabetes tipo 2, aflatoxinas,
o que é isso, né? É substâncias produzidas por fungos que contaminam amendoim, trigo, soja, milho e arroz. Por isso que as asiáticas, é mais comum ocorrer com eles, por causa dessa questão deles fazerem o consumo de certa forma inadequado, sem a higienização, sem todo aquele cuidado todo, né, com esses grãos, né? É por isso que eles são mais comuns em acontecer com eles. Pessoas que têm contato com substâncias químicas e pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes. As possíveis complicações do câncer de fígado ela pode ocorrer da seguinte forma: o tipo que pode vir a complicação, por exemplo, do hepatocarcinoma, ele é decorrente de uma cirrose. O colangiocarcinoma é de alguma infecção ou alguma obstrução que esteja nas vias biliares. Desculpa. Pode também, algumas complicações também contra a localidade, o tamanho e o estado do órgão. O porquê disso? Se caso ele pode ou não se tornar viável através desses, né, tamanho, localidade e o estado do órgão, para ver se eles são visíveis à cirurgia ou até o transplante também. E algumas complicações que podem surgir também durante o tratamento, que são chamados de tratamentos hepatotóxicos, como a quimioterapia, ou seja, a quimioterapia por fazer uso de medicamentos muito agressivos e fazendo esse tratamento ao longo prazo, vai chegar a cometer algum mal a esse fígado, inviabilizando e até prejudicando o órgão para uma possível, como posso dizer, para uma possível cirurgia. Então, se ele tiver danificado alguma coisa, até por causa das substâncias utilizadas na quimioterapia, ele não vai ser viável também para algum tipo de cirurgia. Bom, dando continuidade, eu vou falar um pouco para vocês do câncer hepático ou do câncer de fígado. O que seria isso? Seria um procedimento cirúrgico no qual um fígado saudável vai ser retirado de um paciente falecido, ou parte de um fígado saudável é retirado de um paciente vivo e vai ser transplantado para um paciente cuja o órgão, que nesse caso o fígado, esteja doente e não esteja funcionando. As principais causas que levam ao transplante de fígado é a cirrose hepática, o câncer de fígado, as doenças biliares ou colestáticas, doenças metabólicas e as insuficiência hepática aguda. As possíveis complicações que podem ocorrer são as seguintes: logo após a cirurgia, o pós-operatório, no caso, pode ocorrer o não funcionamento do órgão, pode ocorrer também a trombose de artéria hepática e também complicações no trato biliar, como o vazamento da bile ou obstruções nos canais biliares. Complicações imunológicas, que seriam a rejeição do órgão transplantado e a terapia de imunossupressores. O porquê disso? Todo órgão, quando ele é transplantado, o médico conversa com o paciente e explica para ele que ele vai ter que fazer uso de medicamentos, de imunossupressores pro resto da vida, para não haver a rejeição do órgão transplantado, seja ele qual for, que nesse caso nosso é o fígado. O que acontece? O lado bom dessa terapia, que eles costumam chamar, é que não vai haver, né, vai diminuir as chances de rejeição mesmo do corpo do paciente, rejeitar aquele órgão transplantado, mas por outro lado, o problema que pode acarretar é o seguinte: como esses imunossupressores, eles causam
como se fosse a diminuição das atividades do sistema imunológico. Ou seja, deixa o paciente mais suscetíveis a infecções oportunistas. Então, qualquer outro tipo de infecção, não precisa estar relacionada com propriamente o fígado, mas qualquer outro tipo de infecção vai poder agravar o quadro desse paciente por causa do uso contínuo de imunossupressores. Outras complicações também que podem surgir complicações de doenças específicas. Vamos imaginar o seguinte: um paciente que precisou de um transplante devido a uma infecção crônica causada pela hepatite C, certo? Ele vai ser submetido àquele transplante de fígado. Invariavelmente, ele vai apresentar algum tipo de infecção persistente depois depois do operatório. Então, ele vai ter algum tipo de complicação depois da cirurgia, né? Depois do transplante, em relação por ele já ter a hepatite C, como se fosse um vestígio, digamos assim, que está no organismo dele. Então, ele sempre vai estar apresentando uma infecção persistente, como ele se diz. E as chances dele de sobrevida a longo prazo desse paciente é pior do que de um paciente que foi transplantado em relação a um outro tipo de doença, vamos supor, algum tipo de câncer ou alguma doença metabólica, né, que eleve o tipo de transplante. Gente, eu não sei se vocês entenderam, espero que vocês entenderam, mas é isso aí, tá? Muito obrigada. Boa noite, turma. Meu nome é Jéssica e vou falar sobre o transplante de pâncreas. O transplante de pâncreas é a remoção de um pâncreas saudável de uma pessoa recentemente falecida ou, raramente, de uma parte de um pâncreas de uma pessoa viva e sua transferência para uma pessoa com diabetes grave, cujo pâncreas já não produz insulina suficiente. O pâncreas é um órgão do corpo humano que pesa 100 gramas, mede cerca de 15 centímetros em um adulto e, em condições normais, situa-se na porção superior do abdômen. Esse órgão, que entre outras funções é responsável pela produção de insulina, que regula os níveis de glicose no sangue. Pessoas com diabetes tipo 1 não conseguem produzir insulina suficiente, sendo necessário, portanto, aplicações diárias de hormônio. Para quem o transplante de pâncreas é indicado? O transplante de pâncreas é indicado para os indivíduos que têm diabetes. Se o pâncreas não conseguir mais produzir insulina, mais de 80% dos indivíduos com diabetes e que fizeram um transplante de pâncreas têm os níveis de glicose no sangue normalizado após o transplante e não precisa mais de insulina, mas eles não trocam essa possibilidade pela necessidade de se tomar imunossupressores, com risco de infecções ou outros efeitos colaterais. As contraindicações relativas são idade de 55 anos e doenças aterosclerose cardiovascular. Importante, definida como história de infarto do miocárdio, cirurgia de revascularização coronariana, intervenção coronariana percutânea ou teste de esforço positivo. Esses fatores aumentam muito o risco pré-operatório. As complicações do transplante é a rejeição. Apesar de uma imunossupressão adequada, ocorre rejeição aguda em 20 a 40% dos pacientes, comprometendo priormente os componentes exócrinos e não endócrinos. Comparado aos transplantes de rim isolado e transplante simultâneo de pâncreas e rins, tem maior risco de rejeição, e a rejeição tende a ser mais tardia, com maior frequência e resistente aos corticoides. Outras complicações afetam 10 a 15% dos pacientes, incluem infecções, deficiência do ferimento, hematúria,
vazamento de urina intraabdominal, pancreatite de refluxo, infecções recorrentes, obstruções do intestino delgado, abscesso abdominal e trombose de enxerto. As complicações tardias é relacionada à perda urinária de bicarbonato de sódio, causando depressão de volume e acidose metabólica, sem intervalo anômico. O procedimento do transplante é o seguinte: o doador é anticoagulado e se instila-se a solução de perfusão resfriada na artéria celíaca. O pâncreas é resfriado, sim, e com solução salina congelada, parcialmente derretida, removendo-se depois em bloco com o fígado para transplante em um receptor diferente. E a segunda porção do duodeno, contendo a ampola de Varret, a artéria ilíaca também é removida. O pâncreas do doador é posicionado intraperitoneal e lateralmente na porção inferior do abdômen. No transplante simultâneo de pâncreas e rins, o pâncreas é colocado na área do centro direito do abdômen do receptor e o rim no quadrante inferior esquerdo. O pâncreas nativo permanece posicionado. A artéria ilíaca do doador é usada na reconstrução feita na bandeja Black-Tablet. Para reconstituir a artéria esplênica e a artéria mesentérica superior do enxerto pancreático, essa técnica resulta em uma artéria para ligação com o vaso sanguíneo do receptor. São feitas anastomoses finais entre as artérias. E assim é feito o procedimento do transplante de pâncreas. Vocês, das causas, dos tipos de dores, tá vendo? Então, os diabetes apresentam 2 efeitos prejudiciais à saúde dos pés: fluxo sanguíneo reduzido para membros inferiores e neuropatia periférica, dano nos nervos. Essa segunda consequência é apontada como causadora da típica redução de sensibilidade nas pernas e nos pés. Como a perda de sensibilidade faz parte da lista de possíveis complicações ocasionadas pelos diabetes, examiná-los diariamente desponta como outra medida preventiva. Verificar visualmente cortes e feridas é fundamental, já que os machucados normalmente não são sentidos. O cuidado com os pés ajuda a evitar infecções graves, reduzindo assim o risco de amputações relacionadas à doença. Essas condições facilitam o surgimento de úlceras e infecções que podem levar a uma amputação. Os sinais que podem ajudar a reconhecer potenciais problemas incluem dedos avermelhados, especialmente com vermelhidão na parte superior, peito do pé inchado, calos. Dicas para manter os pés saudáveis: verificar pés e dedos diariamente, checando eventuais cortes, calos, bolhas, hematomas, inchaços ou infecções. Em caso de lesões ou feridas que não cicatrizaram bem, contatar ao médico imediatamente. Escolher sapatos confortáveis que se encaixem bem nos pés. Sapatos novos devem ser usados por apenas 1 hora até lacear, a fim de evitar bolhas e feridas. Não cruzar as pernas enquanto está sentado, pois o ato reduz a circulação. Após lavar os pés, secá-los cuidadosamente, especialmente entre os dedos. Dar preferência ao sabão neutro e água morna. Hidratar bem os pés, com exceção da pele entre os dedos. Quando for preciso cuidar dos pés, consulte com um podólogo. Quando for cuidar dos pés em casa, cortar as unhas em linha reta e lixá-las. Evitar produtos químicos agressivos, tais como substâncias voltadas ao tratamento de verrugas. Nunca ir descalço à praia e evitar andar especialmente sobre areia quente ou pedras. A principal complicação da neuropatia diabética é a amputação dos membros inferiores. Outras complicações já relacionadas aos sintomas da neuropatia incluem diversas doenças psiquiátricas, incluindo quadros depressivos e ansiosos. Além desta apresentação mais comum, a neuropatia também afeta nervos que acometem outros importantes órgãos, como o trato gastrointestinal, levando a diarreia ou constipação intestinal. Trato urogenital, sendo uma das causas da disfunção erétil, impotência e aparelho cardiovascular, levando a um aumento no risco de infarto, incluindo o do chamado infarto silencioso.
A medida mais efetiva para evitar essas complicações é um controle glicêmico vigoroso, de forma a manter os níveis de glicemia dentro dos recomendados, alerta o médico. No caso de dor neuropática, existem diversas classes de medicamentos que podem ser utilizados. Alguns antidepressivos, anticonvulsivantes e analgésicos já se mostraram particularmente efetivos nesses pacientes. Entretanto, esses medicamentos aliviam apenas a dor, não atuando na fisiopatologia da doença. O ácido tióxico é hoje um dos medicamentos com comprovada eficácia, além de um excelente perfil de segurança.